Shalom a todos. Mais uma vez vamos fazer o estudo da porção da Torá. Essa semana nós temos a Parashá de número 20, que é a Parashá Tetzaveh, que significa ordene. A palavra mitzvah também vem da mesma raiz, que significa mandamento. Continuando com os elementos que constituem o tabernáculo. Essa paraxá vai falar de mais elementos, especificamente mais do azeite, do óleo da oliveira, das roupas sacerdotais e do sumo sacerdote, e a importância da luz no templo, no tabernáculo. Vamos ler a primeira parte dessa paraxá. Ordena ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitonas prensadas para a luz e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Aharon e seus filhos devem colocá-la na tenda do encontro, do lado de fora da cortina, diante do testemunho, e mantê-las acesa desde a tarde até a manhã perante Adonai. Este deve ser um regulamento permanente em todas as gerações do povo de Israel. Lembrando que o templo não existe nesses dias, foi destruído já faz mais de 1900 anos. Mas o povo de Israel continua com a tradição de acender velas, de relembrar a importância dessa mitzvah. O princípio ainda é praticado, nós lembramos no Shabat, acende-se as velas do Erev Shabat, o recebimento do Shabat. Também acende-se a vela que representa também o menorá, a vela trançada da finalização do Shabat, da Havdalah, separação, na verdade, do dia do Senhor e o dia comum. Algo muito importante nessa paraxá é a expressão de elementos que temos nos rituais que são mitzvah, que são ordenanças, estatutos do Eterno para nós, mas que precisamos ter muito cuidado de esses elementos não se tornar um amuleto para nossas vidas. Ter a menorá, ter as roupas sacerdotais, todas essas coisas, esses elementos que nos foi ordenado a fazer e a ter, se ele se tornar um elemento que é um amuleto, isso se torna idolatria e é proibido, extremamente proibido pelo Eterno. Então, por que o Eterno manda fazer essas coisas? Para que venhamos ter essas coisas diante de nós. Para que o templo precisava dessas coisas. Um dos versículos-chave é do capítulo 28, 12 e 29. Esses dois versículos falam claramente qual é o objetivo desses elementos. Tanto da roupa, como do candelabro, da luz, do óleo. E no 18 fala o seguinte: e coloca as duas pedras nas ombreiras do colete como pedras memoriais dos filhos de Israel. É justamente essas palavras que você vai ver também no 29. Aharon carregará os nomes dos filhos de Israel sobre o peitoral do juízo, acima do coração, quando entrar no lugar sagrado, como uma recordação contínua. Então essas duas palavras, memorial e recordação. Esses elementos, as roupas, a menorá, são elementos que servem-nos como materiais de ensino, matérias que nos venham lembrar o voto de separação que nós temos com o Eterno. A palavra santo, nós somos santificados, nós somos consagrados, nós somos sagrados ao Eterno. Os elementos que Ele nos ordenou a fazer são coisas sagradas, são coisas separadas.
Mas o problema é que na cultura contemporânea as pessoas têm a palavra santo muito mal definida. Santo significa, às vezes, ser melhor ou mais puro do que o outro. Isso é uma interpretação errada. As pessoas até se comparam, às vezes, um com o outro. Essa pessoa quer ser mais santo do que eu. Então coloca a palavra santo numa frase negativa. Se torna algo negativo ser santo. Mas ser santo no contexto da Torá é estar separado. E para entendermos o que essa palavra estar separado significa, é algo bem profundo. Existem dois tipos de santificação na qual os homens, a maioria, procuram, é a questão. O casamento é um tipo de santificação. Mas também quando o casamento não dá continuidade e é quebrado, esse também é chamado de quê? Separação. Então os dois, o início e o final, são tipos de santificação. Um para unir e o outro para desunir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que este modelo humano, por causa das quebras que existem, ele não é um modelo perfeito. Se a gente vê na Torá, o modelo perfeito de ser separado para o eterno é algo bastante forte. Porque, por exemplo, fala, se você usar uma ferramenta para construir um elemento no templo, aquela ferramenta também é sagrada, é santificada ao eterno. Então ela só deve ser usada para construir elementos do templo. Você não pode pegar ela emprestada, levar para sua casa e pregar um prego para colocar um quadro na sua casa. Não. É reservado. Se parou os elementos de construção do templo, elas devem ser arquivadas, guardadas para uma necessidade futura, caso algo quebrou ou não é mais cochê para serem refeitos. Este é o significado perfeito de ser santificado. Ser separado com aquele objetivo e ser fiel para aquele objetivo. Eu conheci um amigo que era músico de igreja evangélica, e ele dizia para mim, ele tinha 2 violões, ele gostava muito de música. Um ele tocava só músicas de igreja, mas o outro às vezes ele usava para tocar entre amigos. Ele tinha esse entendimento de ser consagrado. Mas o pior das coisas era que a gente via que o violão dele estava sendo santo para a obra, vamos dizer, do eterno, no sentido que no nível que ele estava servindo ao eterno. Mas ele também tinha um outro para as coisas não santas. Então isso significa que ele mesmo não era santo, porque ele era usado para os dois meios. E é isso que o eterno não quer, que nós venhamos ser de coração dobres, de coração de dupla posição. Ou servimos a Ele, ou não servimos a Ele. Esse ponto de ser santo é algo que realmente é muito importante não misturar. Isso não quer dizer que nós não somos perfeitos, que não vamos cometer falhas, que nós não vamos cometer erros. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, se fizermos um erro, nós vamos saber que fizemos um erro na nossa caminhada, mas com um sentimento de rejeição pelo aquele erro. Eu fiz esse erro, mas eu não queria ter feito. Eu fiz esse erro, ele aconteceu, mas eu nem planejei, nem dei passo para que ele viesse a existir. Mas se você se coloca para servir a Deus e servir ao mundo, é uma posição que mostra que a sua santificação ainda não é clara. Você ainda não tem certeza de que vale a pena servir ao Eterno completamente. E há casos que às vezes a gente acha que é coisa mundana, mas isto é servir ao Eterno. Por exemplo, o trabalhar, muita gente fala, o meu trabalho secular significa não é um trabalho santo. Errado. O nosso trabalho é santo. O Eterno também nos ordena, quando guardar o sábado, ele fala, trabalharei 6 dias e no Shabat descansarás. O sustentar a família, o se dar ao trabalho é algo também santo. O que vai dizer se o seu trabalho é santo é o investimento que você faz com aquilo que você ganha.
Ou seja, se eu uso daquelas finanças para as coisas imorais ou para vícios, aí sim eu vou tornar o meu trabalho profano. Porque a saúde, a força que o Eterno me deu, eu estou convertindo em coisas que destroem não só a mim mesmo, mas aqueles que estão ao meu redor. Mas se eu tenho realmente na minha mente que o produto que eu estou produzindo, o dinheiro que eu estou ganhando pelo meu esforço, eu estou investindo na alimentação da minha família, nas roupas que são necessidades contínuas, para coisas que são do ângulo do desejo do Eterno, então também o trabalho é santificado dessa forma. Nem todo mundo que trabalha de uma forma santa, a gente sabe. Mas que o trabalho também é algo santo e pode ser santificado para o Eterno cada vez mais e mais. Então a gente já entendemos, precisamos ter as menorais, precisamos ter esses símbolos, os talitas, todas essas coisas, precisamos, são coisas que nos ensinam, são coisas que nos lembram de mitzvahs, de ordenanças que o Eterno nos deu. Porém, precisamos ter um cuidado. Tendo um talito ou tendo uma menorá, não nos vai dar poder nenhum. Não é um amuleto, essas coisas. Mas se você tem essas coisas, e essas coisas te lembram de você, por exemplo, o menorá, de você ser luz, de você ser luz em um mundo que está em escuridão, aí sim, aí você está fazendo valer aquilo que você tem, aquilo que você recebeu do Eterno e tem para te lembrar. Uma das coisas mais importantes, uma pergunta é: as roupas sacerdotais, elas eram feitas de coisas valiosas, de pedra, de linho, tanta especialidade, e dizem que ela foi construída para trazerem honra e expressar também a dignidade e um esplendor do sumo sacerdote. Mas lembrando também que essas roupas elas são roupas que ensinam o sacerdote a responsabilidade que ele tem. Por exemplo, ele carrega as tribos no seu peito, ele precisa estar fazendo aqueles atos de oferta e de fazer a expiação dos pecados que ele está fazendo, realmente de todo o coração. Ele precisa ter as tribos no coração. Ele também tem as pedras que é colocada em caixas de ouro nos seus ombros, então o peso da nação está sobre ele. Quando ele faz a expiação dos pecados, ele tem um peso também dos erros da nação sobre ele. Então são coisas que ensinam. Eles têm escrito num turbante, escrito em uma placa de ouro, que ele deve ser santificado ao Eterno. Nós sabemos que o Eterno, ele não é como os políticos corretos dessa época. Os políticos corretos, eles não querem colocar as pessoas em classes a níveis. Eles querem colocar todos em um nível só, em uma só igualdade. Isso é bem humanista, isso é politicamente correto, mas o Eterno não tem essa filosofia. A filosofia do Eterno é o seguinte: é como se você coloca uma gota d'água em um balde e aquilo forma umas certas ondas. Então vai ter círculos cada vez maiores, mas um círculo vai ser o ponto central. O que eu quero chegar a isso é o seguinte: no universo todo existem vários astros e estrelas e planetas. Porém, só um foi escolhido para ele para ser o centro da criação. Só um é onde existe realmente a vida a qual nós conhecemos. Existe a vida de seres espirituais na região celeste? Existe. Mas eu estou falando no mundo visível, no universo visível.
O único que existe vida visível é o planeta que nós moramos. E nesse planeta mesmo, nós já vimos agora os círculos maiores de todo o universo. O universo é formado em círculos ou elipses que estão girando em torno de alguma coisa mais principal, ou que tenha mais força. Agora nós chegamos na Terra, é o menor círculo. Mas se nós chegarmos nesse menor círculo, nós vamos ver que existem várias nações que foram formadas na história da humanidade. Línguas, nações, povos, várias. Mas o Eterno foi saindo de vários extremos da Terra e escolheu uma região, no que ele chama da Terra Santa, a terra que ele deu a Israel. E esse centro, dentro desse próprio centro das terras de Israel, existe uma região de montanhas, a qual ele escolheu a chamar Jerusalém, chamou-a de noiva. E dentro dessa Jerusalém, desses montes, que é uma região cheia de pequenas montanhas, e uma dessas montanhas ele escolheu para ser o monte que é chamado de Monte Moriá. E nesse monte, um pedaço da terra desse monte, ele construiu, lá permitiu a construção do tabernáculo, mas ainda não terminou. O Eterno está sendo mais específico e mais específico, está diminuindo esse círculo da sua escolha. Desse tabernáculo, ele escolheu um local para ser o pátio onde aqueles que servem a ele se aproximam. Mas dentro desse pátio existe um local santo. E além desse local, existe um ponto mais específico, é o Santos dos Santos, onde ele escolheu para manifestar de uma maneira mais intensa a sua presença. O que eu quero chegar a conclusão é o seguinte: nós estamos falando do óleo da oliveira. Se a gente for ler em Jeremias 11, 16, a gente vai ver que a oliveira, o profeta, ele está falando que foi o símbolo dado para a nação de Israel. Eu quero dizer, assim como um homem também, ele conhece, um homem ou uma mulher, conhece várias outras pessoas e escolhe uma mulher para ser a sua esposa, ou a mulher conheceu vários homens, escolheu um para ser o seu esposo, nessa mesma intuição que o homem tem, o Eterno ele tem o seu geral, que ele ama, mas também ele tem o seu específico que ele escolheu para ser mais próximo dele. A gente vê que existem as 12 tribos de Israel, mas uma tribo recebeu a missão de estar mais próximo da presença do Eterno, a tribo de Levi. Então, nessa nação de Israel, nessa oliveira, dentro dessa oliveira mesmo, existe o tronco, a parte que é mais importante. A oliveira é uma planta muito interessante. Eu morei no deserto e uma pessoa que cuidava de uma oliveira, ela falou para mim que ele estava plantando uma oliveira nova, e aquela oliveira nova, ele sabia, se ele regasse ela, se ele cuidasse dela por 3 anos, depois de 3 anos, ela seria autossuficiente, ele não precisaria mais regar ela. Ela já teve raízes bem aprofundadas bastante para ser autossuficiente, para adquirir água e os elementos de nutrição da própria terra. Mas ele precisava ser 3 anos fiéis, sempre, regularmente, estar dando água e fortalecendo. Quanto mais ele investisse no cuidado daquela planta, isso significa que ela iria ficar mais forte para os seus anos futuros. Normalmente, existem vários tipos de oliveira, mas as oliveiras começam a dar fruto a partir dos 7 anos. O ano 7.
Existem outros tipos que são a partir entre 7 e 12 anos, dependendo da espécie. Existem pequenos, grandes. Mas os rabinos que escreveram o Talmud falam que a de Israel, a colheita que era tirada pela primeira vez para fazer as luzes, era a colheita do 10º ano. E dentro das olivas, das azeitonas, da oliveira, existem vários tipos. Existem tipos que absorvem mais sol. O sol, os que estão em cima recebem mais sol, mais intensidade. Eles vão produzir um tipo de óleo mais refinado. E existem outras que estão mais escondidas, recebem menos sol. Elas vão demorar e o seu óleo vai ser um óleo mais grosso. Então diz que para fazer esse óleo dos candelabros, precisava ser o óleo de melhor qualidade, o óleo que iria ser melhor refinado. Então, quando eles imprensavam o óleo, eles iriam pegar aquele óleo que não tinha nenhuma sujeira, nenhum pedacinho de azeitona ou da semente, aquele óleo mais fino e mais limpo. Era aqueles que ele colocava. E mais ou menos 1,5 litro de óleo era usado para o candelabro. E por que eles escolheram essa quantidade? Porque era obrigatório desse candelabro queimar, como está escrito aqui, da tarde até amanhã, né? Então a noite toda deveria queimar. Então eles calcularam em Jerusalém qual a noite que era mais longa, provavelmente no inverno, e aquela noite eles calcularam que tinha 14 horas. Então eles calcularam a quantidade de óleo que por 14 horas queimasse. E ali aquela medida eles colocariam o ano todo. É interessante saber disso porque o que dizem que na época que Yeshua morreu no madeiro, era a época que estava fazendo a troca desse novo óleo para nova noite. E interessante que eles têm as 7 lâmpadas. A lâmpada que é chamada a lâmpada do oeste, por interessante que seja, ela era a última a que se apagava. E eles pregavam dessa lâmpada e acenderiam as restantes e depois colocariam o óleo novo nessa do oeste, da parte ocidental, melhor dizendo. E interessante saber também que é escrito no Talmud que no ano que morreu o sumo sacerdote Zacarias, esse fenômeno não aconteceu mais. Quando eles iam à tarde para trocar a lâmpada, aquela lâmpada do ocidental já não acendia mais. Aquele fenômeno eles teriam que acender tudo de novo. E é interessante que quando isso aconteceu, eles dizem que foi 40 anos antes da destruição do templo. E interessante que justamente, voltando, a destruição do templo foi no ano 70. E Yeshua morreu mais ou menos no ano 30. Foi crucificado. Né? Então isso provavelmente, quando Yeshua foi o sacrifício para sempre pelos pecados da humanidade, aquela luz não acendeu mais, esse fenômeno não aconteceu mais. No Talmud não é escrito, é escrito também do Yom Kippur, tinha um fenômeno também, a questão eles tinham um fio que eles colocavam no sangue do sacrifício, e para eles saberem que o Eterno aceitou o perdão dos pecados, esse fio se tornava, depois de Yom Kippur, de vermelho de sangue branco. Isso não aconteceu mais. E também nesse mesmo período, 40 anos antes da destruição do templo. Então, com o sacrifício de Yeshua, os fenômenos que aconteciam no templo não se repetiram mais. Isso é uma das provas mais claras de que ele realmente foi o Messias, o sacrifício pelo pecado da humanidade. E como ele mesmo falou, ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E ele comandava Israel para ser também luz.
e confrontava os israelitas na época e dizia: por que esconder uma lâmpada debaixo da sua cabeceira, num local escondido? Não, se você tem uma luz, essa luz tem que colocar num local central para que todos vejam, para que aquela luz ilumine todo o quarto ou todo o local. A luz não precisa ser escondida. Nós somos luz e não precisamos nunca nos envergonhar de seguirmos os caminhos do Eterno. Nós precisamos realmente saber que servir ao Eterno é uma questão de dignidade e de esplendor. É uma questão de honra. Nós precisamos crescer em santidade. Precisamos crescer em realmente não ser perfeito. Esse não é o alvo. Se sermos perfeitos, vamos ser perfeitos em amor, em amar um ao outro. Esse é o objetivo da era messiânica. Se nós precisamos ter um alvo de ser perfeito, somos perfeccionistas de alguma forma, então que venhamos ser em amor, em amar o pelo próximo. Não é questão de ser demais pontual, de cada vírgula estar corretinha no que escrevemos, de ter palavras tão certinhas. Não, não é essa a questão. É a questão de amarmos tanto o próximo e sabemos que podemos cometer erros, mas de termos a coragem de corrigir os erros que fazemos. É isso que é importante. Isso significa realmente amar, procurar corrigir os erros. Então nós vemos que algo importante também na oliveira, que Yeshua fala, é que houve um grupo, não Yeshua exatamente, mas o Shaul, Paulo, ele fala: tenham cuidado, porque se o Eterno tirou ramos que eram originais da videira, pela sua rebelião e amor ao pecado, pela sua dureza de coração, alguns, e colocou ramos que não eram originais daquela videira, era de uma videira brava, de uma videira comum, ou uma pessoa que não adorava antigamente o Eterno, para não querermos achar que somos melhores do que os que fazem parte da videira. Então nós queremos entender que Israel do Eterno, a partir de Yeshua, ela tem uma forma modificada. Ela começa a ter hastes que vieram de fora. Então precisamos entender, existem hastes que estão vindo de fora, sendo enxertadas nessa videira que é Israel, mas ela está em época de adaptação, ela ainda está em um nível de se unir perfeitamente com essa árvore que agora é a sua casa. E quando o Messias vier, ele vai tornar essa unidade perfeita. Mas se pessoas não estão, por exemplo, vivendo já o nível que nós vivemos, outros que estão vivendo já há mais tempo e até um nível melhor de interpretação, entendimento e prática da Torá, mas outros que ainda têm só o mínimo, eles têm só Yeshua na sua mente, no seu coração. O seu entendimento de Torá talvez seja simplesmente nem os 10 mandamentos, talvez só 5 desses mandamentos, outros ainda estão. Vamos simplesmente não ser motivo de que essa pessoa apague o fogo e a chama dela por Yeshua, mas vamos ser motivo de ela aumentar a sua dedicação em buscar Yeshua, ela se enxertar melhor na videira verdadeira que é Israel. Sabendo que as vestes, ou que carregamos, ou que temos, não são nenhum amuleto, não nos faz melhor do que ninguém. Simplesmente são artigos para nos lembrar da nossa responsabilidade de ser luz, ou até de ser sal nessa terra. Isso está nos lembrando. Nós temos os mandamentos, nós temos os tzitzit que nos lembramos, nós temos as mezuzás, nós temos as coisas que vão nos lembrar para ouvir a Deus. Ouvir significa obedecer o Eterno. E o Eterno é um. O Eterno é um ser que está acima da nossa capacidade de compreensão. Não vamos querer definir quem Ele é. Simplesmente vamos expressar o que Ele nos revelou sobre Ele.
somos limitados para querer definir quem é o Eterno. E uma vez, servindo em povos muçulmanos, em uma discussão de quem é o Eterno e quem é o que ele não é, porque eles têm uma ideia absolutista do que é o ser um. Ser um para o muçulmano é que ele não tem nenhum sócio. Ele faz tudo sozinho e ele comanda e tudo obedece e tudo é feito segundo o seu querer. É como se fosse um senhor ditador absolutista que não aceita compartilhar nada do que ele tem com ninguém. Mas o nosso entendimento de quem o Eterno é, segundo o que a Torá nos revela, é justamente outro. Ele criou, e só o ato de criar, ele emanou da sua natureza, da sua essência, algo para a criação. Eu não acredito que o Eterno criou do nada. Eu acredito que emanou dele a criação, toda ela. Seja árvore, seja o que for, seja um animal, seja o que for. Tudo que existe emanou algo do Eterno para se tornar vivo e visível o que existe. E eu creio que ele usou Davar Elohim, ele usou a palavra de Deus. A palavra de Deus foi a ferramenta principal para que a existência de tudo viesse ser. Então isso é claro que ele dividiu no ato de criar com a sua própria essência conosco. Algo interessante do símbolo da oliveira, na qual alguns de nós e muitos outros estão conectados, ou se conectando, ou lutando para que essa conexão prevaleça, porque nem todos os galhos que são enxertados têm o sucesso de permanecer. É a questão, a oliveira que o Eterno escolheu, você sabe que ela tem um período de vida muito longo. Existem oliveiras que já têm mais de 1000 ou 2000 anos, existe até hoje. E interessante, oliveiras que foram destruídas pelo tronco, o que restou dela foi queimado, e depois de muitos anos, de repente vem uma chuva maravilhosa, e aquele restinho do tronco começa a brotar de novo, e ela se torna uma árvore de novo. Imagine o povo de Israel. O povo de Israel, ele foi cortado, foi espalhado os seus galhos, foram queimados em algumas partes da terra, queimados literalmente. Assim como a oliveira também passou por esse processo, assim também Israel passou. Por isso que Israel, o símbolo de Israel é a oliveira. Porque se a raiz ainda existir, a oliveira surgirá. Isso significa, se o Eterno, que é a raiz, quem sustenta a oliveira, se ele nem tem fim, então Israel também não tem fim. Então a promessa de que Israel, o remanescente dele, sempre vai voltar a crescer e a brotar, e a dar óleo e a gerar luz de novo, é verdadeira. Nós podemos ver isso na história, naturalmente, de uma oliveira, mas também como um povo, o que aconteceu com os israelitas. Vamos lembrar que a nossa função é trazer mais pessoas para essa oliveira. O problema grande da atualidade é a grande pergunta que existiu no concílio, no primeiro concílio, em Atos, onde foram para os discípulos, apóstolos, e perguntaram para ele: e esses novos que estão vindo, que não são do nosso povo, o que vamos fazer com ele? Vamos forçar ele a se tornar um como nós, a acelerar esse enxerto, para que eles se tornem judeus como nós? De qual tribo eles vão fazer parte? Eles vão entrar pela tribo de Efraim, eles vão entrar pela tribo de Simão, pela tribo... De qual tribo eles vão ser parte? Só que o Eterno, ele já tinha revelado na sua Torá um outro plano.
ele falava para Abraão que através de Abraão ia ter uma semente, ia ter as nações de Israel ia ser gerada, mas que em Abraão, ou a nação de Israel, todas as nações seriam abençoadas. Se a gente quer entender isso, a gente precisa também entender que no próprio Apocalipse, no livro de Apocalipse, está escrito que tinha as 12 tribos representadas ali, mas tinha uma multidão maior de vários povos, línguas e nações. Então o Eterno sempre teve um plano para as nações também. O Eterno sempre vai ter povo santificado, separado para Ele das nações. O mistério é, vai existir no final uma comunidade de Israel. O que eu creio, a minha visão de futuro, a minha percepção de como vê o futuro, é que Israel vai ser uma nação central na terra, na era messiânica, e essa nação vai ter influência nas outras nações da terra, assim como outras nações tiveram, como os Estados Unidos tem, como a Inglaterra teve, como Portugal teve, como outras nações tentaram se expandir, os povos romanos, os gregos, só que no final o plano do Eterno é de Israel. É de Israel, eu creio até que a língua hebraica ela vai ser a língua em que vai ter influência muitas pessoas vão falar hebraico, se não todas, pelo menos como uma segunda língua. Essa é a minha visão do mundo messiânico, é uma comunidade de Israel. Onde Israel existe, as outras nações existem sem perderem a sua identidade. E este é justamente algo interessante. As pessoas não precisam perder a sua nacionalidade e terem que se tornar judeus israelitas. Não. Ela pode viver como um judeu, falar como um judeu, comer como um judeu, se vestir como um judeu e ainda continuar sendo o que eles nasceram e receberam do Eterno. O que você acha? Vamos dizer, você é um homem e agora encontrou numa família que existe vários irmãos e irmãs, e daquelas irmãs uma vai ser a sua esposa. Você vai querer que todas as irmãs sejam sua esposa? Não. Hashem jamais é isso. Você escolhe só uma e as outras vão ser como suas irmãs. Vai ser parte da família, mas nunca vai perder, nunca vai precisar mudar de nome. Então a gente vê que, naturalmente, isso é uma cultura que foi passada de geração em gerações, que possivelmente esse é o plano do Eterno. Vai existir Israel, mas vai existir as irmãs e os irmãos de Israel, que vão estar associados com ele nessa comunidade de Israel. Esses galhos vão ser enxertados nas videiras, sem perder a sua identidade, mas de usufruir dos mesmos bens das promessas que Israel tem. Isso muitos dos que seguem Yeshua não entendem, e muitos do próprio povo de Israel nunca entenderam o seu chamado nesse ponto. Muitos acham que precisa mudar, precisa transferir ou até perder o que era e fazer uma mudança completamente. Em Yeshua as coisas ficaram claras. Em Yeshua a possibilidade de Deus alcançar as nações, como foi prometido com Abraão, é visível, é possível. Porque isso também é progressivo, isso não precisa ser, você precisa agora entrar e mudar completamente. Não, isso é algo progressivo. Cada um tem o seu próprio passo, a sua própria força de caminhar. Alguns em 3, 10 anos alcançam um bom nível, outros precisam de mais anos. Então a mensagem que eu quero compartilhar nesta semana para achar justamente, tem uma visão da oliveira, tem uma visão de quem é a oliveira e de que a oliveira é uma árvore
uma árvore que tem uma vida tão forte que ela pode ser ferida para entrar novos galhos. E interessante é saber que quase todas as profecias e o que aconteceu com Israel também aconteceu com Yeshua. Yeshua é o cabeça de Israel, é a cabeça dessa oliveira. Então as coisas que acontecem com o corpo também aconteceu com a cabeça. A questão de sair do Egito, a questão de ser perseguido, a questão de ser torturado, também aconteceu com Yeshua. Mas todo esse processo de sofrimento vai ter um fim. Quando chegar o dia perfeito, quando passarmos pelo dia do juízo. E você não acha que esse é um processo que não deveria ser? Para existir o óleo que produz a luz, ele passa por esse processo de ser espremido, de passar pela prensa, ser esmiuçado, ser quebrado, refinado, e assim vai ter luz. Aí nós podemos ter o dia perfeito. E esse processo está acabando. Esse processo agora nós chegamos, eu creio, talvez na última semana. Na última semana, onde o Eterno vai fazer essa junção de unidade entre os povos de Israel. Então agradeço a todos, que a Shalom do Eterno esteja sobre todos, que tenham um bom Purim, uma boa festa de Purim. Hashem Yeshua HaMashiach. Amém.